tu tá pensando em fazer uma página de vendas ou tu tem uma página de vendas e fica com várias pulguinhas atrás da orelha em relação à estrutura dela. Se tá certo, se não tá, poderia arrumar alguma coisa, dar uma organizada, dar uma otimizada. Nesse vídeo, eu vou estar fazendo uma análise de uma página de vendas de um cara famosíssimo aqui pelo digital, que é o Luciano Huck. Brincadeira, é o Leandro Ladeira, beleza? E nesse caso dele, está relacionado à venda de um infoproduto, tá bom? Mas no âmbito geral, pode-se usar esses insights para qualquer produto, fechou? Que seja necessário estar criando uma página de vendas, beleza? Acredito que muitos insights daqui vão te ajudar a estar otimizando as suas páginas ou criar alguma que tu pretenda, fechou? Bora lá. E para início de conversa, eu gostaria de esclarecer que, seja uma página, seja um anúncio, seja um e-mail, no âmbito geral, existem, vamos dizer assim, os modelos, os templates, os padrões a serem seguidos. Mas se a gente der uma pesquisada, se eu for a fundo, se tu for a fundo pesquisar na tua casa, olhar trocentas páginas de venda, olhar trocentos anúncios, trocentas VSLs, seja lá que a peça que for, tu vai ver que elas são semelhantes, mas muitas das vezes elas mudam os elementos. Às vezes uma tem um elemento, que às vezes a outra não tem. Às vezes a ordem está trocada, entende? Então, como algumas pessoas dizem, varia muito, sabe? A questão é se ter clareza dos elementos, vamos dizer assim, que são indispensáveis numa página, num anúncio, de acordo com o momento em que está comunicando aquilo para tua audiência, beleza? E vambora, toca a ficha. Para começo de conversa, quando eu estou pensando em fazer uma página de vendas, geralmente essa página ela vai receber público, seja de tráfego pago ou tráfego orgânico. Ou seja, gente que chega sem eu colocar dinheiro para isso e gente que chega através de anúncios pagos, beleza? Quando essas pessoas elas chegam na página, no meu destino final, vamos dizer assim, elas precisam ter a continuidade da comunicação que foi passada no anúncio. Ou seja lá a peça que veio antes. Supondo que seja isso. Seja um anúncio, uma página de vendas e vai para o checkout, comprou, não comprou, tchau, obrigado. E depois tem outros anúncios de remarketing, enfim, mas é outro papo. E quando eu estou pensando em copy, criação de uma campanha, criação de um funil, vamos dizer assim, considerando um funil todo o caminho, todo o percurso que eu desejo que a pessoa percorra para chegar até o destino final, de acordo com o meu objetivo, beleza? Isso é um funil. Então, todas essas peças que compõem esse meu funil, elas precisam se conversar, entende? Eu preciso que a pessoa, ela olhe aqui para o anúncio e eu esteja propondo para ela comprar laranja, caixa de laranja. Nossa senhora, tem uma coisa no meu óculos aqui desde o início do vídeo. Comprar uma caixa de laranja. Se ela chegar na página e ela ver que eu estou vendendo pão, não faz muito sentido, entende? Muitas vezes, a pessoa que ela vê pela laranja, ela pode comprar o pão, ela pode ter interesse no pão também. De certo modo é alimento também, vai que ela quer comer um pãozinho ali em alguma ocasião, já ia fazer isso depois, já vou fazer isso que eu tô aqui agora, entendeu? Mas, em tese, não é para funcionar muito bem. Na maioria das vezes tende a não funcionar muito bem, porque as coisas precisam casar, precisam fechar. Eu preciso, vamos dizer assim, prometer uma coisa, propor uma coisa para a pessoa no anúncio, e quando ela chegar na outra salinha, onde eu estou levando ela, que nesse caso é uma página de vendas, ela precisa ver a continuidade dessa conversa. Quando eu penso em anúncio, eu gosto muito de pensar que eu estou no centro da cidade, sabe? E tem vários vendedores, tem várias pessoas que estão lá te chamando a todo momento para ir para dentro de uma loja, para dar uma olhada num produto, uma coisa ou outra. E isso daí representa os anúncios. Aquela pessoa que ela vai atrás de ti, vai lá te buscar, tá lá te ofertando alguma coisa, tá te propondo uma coisinha, vem aqui, deixa eu te levar pra dentro da loja pra te dar uma olhada, beleza. E a loja, nesse caso, é a página de vendas. E a pessoa, imagina, tu tá lá no calçadão e a pessoa te chama, cara, vem aqui pra dar uma olhada aqui nessa, quer olhar ali em roupa, camiseta e bermuda? Só tem isso na loja, camiseta e bermuda. Quero, cara, gostei. Tô precisando mesmo, vai ser uma boa. Ia fazer isso agora ou não ia, mas, pô, vamos lá dar uma olhada.
E aí tu entra na loja, o cara vai lá, ele te arrasta pelo braço, entra dentro da loja. Quando chega lá, tem cortador de grama. Entende? É a mesma ideia do pão. Pode ser que eu queira um cortador de grama, mas em tese a maioria das pessoas não vão querer, porque elas vieram direcionadas para roupa. Quando eu cutuquei uma pessoa, vamos dizer assim, no meu anúncio, a minha proposta foi de que ela encontraria X. Chega no destino, tem Y. Beleza? Isso é para já ficar bem claro. Então, quando eu estou olhando para uma página de vendas, a primeira coisa que eu tenho, o primeiro elemento, é uma headline. O que é uma headline? Grosseiramente, é o títulozão. É a primeira mensagem, é o primeiro contato que a pessoa vai ter logo quando ela entra na página. Beleza? E cerca de 70% das pessoas já zarpam nesse momento. Eles olham a headline, mal passam a primeira dobra. Para quem não sabe, se tu não sabe, no caso, a dobra é quando dá uma scrollada no mouse, rola para baixo. Normalmente a página tem várias divisões. Tu rola um pouquinho, ela tem ali uma dobra. Tu rola outro pouquinho, tem outra dobra. Beleza? Isso são as dobras da página. E as pessoas, elas mal passam da primeira dobra. A maioria esmagadora, como eu disse, cerca de uns 70%. Tá bom? Então já se perde muita gente só no primeiro contato. A pessoa passou por página, tuf, e já vai muita gente embora. E se tu não tiver uma proposta aqui em cima que seja condizente com isso, aí mesmo que a tendência da pessoa é zarpar de vez, sabe? Se tu prometeu pra ela no anúncio laranja e ela chegou que tá vendo um cortador de grama, ela tende a zarpar, meter o pé mais ainda. E aí tu já perde mais gente ainda, sabe? E aquelas pessoas que vão ficar ali, provavelmente elas não vão converter. Ou vão converter muito pouco. E aí tu vai olhar pra tua página, no final de contas, tu vai ver que quase ninguém tá indo pro checkout. Quase ninguém tá comprando. Porque a página por si só, com certeza, ela que é responsável por vender. Até por isso que não é página de vendas. Mas se eu estiver trazendo público desqualificado, a página pode ser a melhor maravilha do planeta. Eu posso ter feito a sétima, oitava maravilha do mundo naquela página. Mas se eu estiver vendendo cortador de grama para quem quer laranja, não vai dar certo. Então quando eu estou olhando para essa headline aqui do Ladeira, provavelmente nos anúncios ele está cutucando alguma coisa relacionada a criar um negócio digital. Beleza? E aqui, fazendo essa análise, ele está pegando um público amplo. Provavelmente nos anúncios, se for olhar, ou se não estiver fazendo isso, mas é provável que esteja, poderia ser feito, direcionar para cada pessoa, para cada público específico que gostaria de construir um negócio digital. Tá entendendo? Porque a headline conversa com todo mundo. Se eu chegar para um psicólogo e falar, cara, você gostaria de criar um negócio digital? Clica aqui, no anúncio, grosseiramente. E o cara clica, na hora que ele olhar essa headline, ele vai se identificar. Ele vai olhar lá, pô, como criar um negócio digital lucrativo. É isso que eu quero. É o meu objetivo. Maravilha. Se eu falar para um cara que é advogado, para um cara que é médico, sabe? Para qualquer pessoa no âmbito geral que tenha o desejo de construir um negócio digital, isso vai conversar. E aí nos anúncios eu posso segmentar e trazer essas pessoas para cá. E no decorrer da página eu posso dar umas pinceladas nessas categorias de público, vamos dizer assim, para que elas se identifiquem mais ainda. E entendam que aquilo também foi pensado para elas, sabe? O que gera mais identificação, mais conexão, e, em tese, mais conversão. Beleza? Aqui eu estou naquele papo, como quero um negócio digital lucrativo. Beleza? Um headlineamento. E aí eu segmento nos anúncios. Logo abaixo, aqui, eu tenho um vídeo de vendas. E aqui eu já tenho alguma ideia do que vai acontecer nesse vídeo de vendas. Lembrando que venda é relacionamento. Relacionamento é confiança. Beleza? Quando eu estou pensando em comprar alguma coisa de alguém, pensando no infoproduto, que é esse caso, eu estou buscando alguém que demonstre capacidade de solucionar os problemas que eu estou buscando resolver. Beleza? Os problemas que eu tenho. Isso acontece para qualquer produto, no âmbito geral. Mas olhando para infoproduto, eu estou pensando em solucionar um problema. E aquela pessoa que está ali do outro lado propondo esse curso, esse serviço, esse produto, ela tem que me mostrar, me transmitir confiança, capacidade de solucionar aquilo que eu estou buscando. Só vou pegar um negocinho aqui do lado. Viu? Tá bom?
Então, eita nós, bastidores aqui ao vivo, sem cortes. Então, quando eu tô olhando para esse vídeo de vendas do Ladeira, se tu parar, prestar atenção aqui em cima, vou até me ajeitar na cadeira para ver um pouquinho mais de perto. Aqui em cima eu tenho uma síntese do que vai se tratar no vídeo, que é o quê? Quanto tempo demora para começar a ter resultado no digital? Qual o investimento inicial? Quais são os formatos de produtos digitais? Como vender mesmo sem ter audiência? Quais os nichos pouco explorados, mas com uma demanda incrível? Beleza? Se eu paro para olhar para essa VSL, que é um vídeo de vendas, normalmente a VSL ela tem um formato, vamos dizer assim, semelhante à página de vendas, só que em vídeo, grosseiramente falando. Ela tem um formato, vamos dizer assim. Ela traz essa ideia muito semelhante, tá bom? Nesse vídeo de Ladeira, a princípio, tá, é uma VSL, beleza. Mas convencionalmente o que se tem de VSL por aí vai um pouco de encontro. Mas faz sentido, não faz sentido? Faz sentido. Pelo que eu acabei de falar. Quando eu estou querendo, pensando, considerando em comprar alguma coisa de alguém com viés de ensino, aquela pessoa tem que mostrar aptidão, capacidade de solucionar os problemas que eu tenho. E quer que alguém te prove mais que é capaz de resolver aquilo do que te mostrar resolvendo, ou melhor, te ensinar como resolve? Então, nessa VSL, ele basicamente pegou as principais dúvidas das pessoas que desejam construir um negócio digital, lucrativo, como diz a headline da página, e entregou a resolução dessas questões para as pessoas. Tá entendendo? Tanto que essa VSL dele, tem ali embaixo, a duração, essa VSL dele tem quase 1h15. Vai entrar em vários sites e várias pessoas dizem: olha, VSL tem que ter 15 minutos, VSL tem que ter 10 minutos, tem que ser curtinha, VSL não pode ter mais de 20. E aqui, chega o cara e faz um trabuco de 1h20 quase. Tá bom? É aquela questão. Eu tenho que demorar o tempo que for preciso para eu explicar a minha ideia. Para eu explicar, para eu esclarecer todos os pontos que a minha audiência precisa ter clareza. Para que consiga ter convencimento a ponto da confiança em relação à minha pessoa. Para que, afinal de contas, ela vá lá e faça a compra. Beleza? E é isso que acontece no vídeo aqui do Ladeira. Ele vai lá e resolve, soluciona todas essas questões, todas essas dúvidas. Aí beleza. O cara foi lá e tirou todas as dúvidas que eu tinha a respeito de negócio digital. Será que ele é capaz de solucionar o problema? Tem grandes possibilidades, gigantescas possibilidades disso acontecer. Tá entendendo o raciocínio? E aí continua. Logo abaixo da VSL, convencionalmente, se coloca um botão. E lembrando que tudo numa página, em anúncio, seja lá o que for, tudo é teste. Tudo é teste. Não existe uma verdade absoluta. Existem padrões que se repetem, formatos que funcionam mais ou menos, mas em tese, tudo é teste. De acordo com o público, com o nicho, com o produto, tudo é teste a todo momento, sabe? Às vezes vai rodar um anúncio que funcionou pra caramba num determinado produto. Aí tu pega o mesmo anúncio e só muda o produto, não funciona. Acontece. Isso pra tudo. Então, tudo é teste. Às vezes eu posso tirar esse botão aqui, sei lá por que motivos, mas eu não quero ter esse botão aqui. Quero jogar o botão lá pro meio da dobra, da página, lá embaixo. Porque eu gostaria de que a pessoa não só visse a VSL, como também visse uma outra informação, para depois clicar. Então eu coloco a informação logo abaixo, que eu gostaria que ela visse, e aí, depois, eu vou lá e coloco um botãozinho. Ou, esse botão pode não direcionar para o checkout em si. Pode levar justamente para a informação que eu gostaria que ela visse. Tá entendendo? Como muita gente pensa em eu quero classificar melhor, eu quero categorizar melhor, filtrar melhor as pessoas que estão indo pro meu checkout. Tá indo muita gente pro checkout, mas não tá trazendo venda. Primeiro ponto é olhar os anúncios para ver se eles estão bem direcionados. E a headline da página, o contexto da página em si, para ver se está comunicando, se está na continuidade dessa conversa que começou lá no anúncio. E aí, depois, eu coloco a oferta na minha página, justamente para filtrar os curiosos. Por causa que muita gente vai pro checkout só de curiosidade. Quando eu coloco a oferta na página,
Opa, beleza, a pessoa ela já viu. Se ela tá indo pro checkout, é que ela tem realmente interesse e ela, de certo modo, aprovou a minha oferta. Beleza? E aí, para que eu tenha certeza de que a pessoa ela viu essa oferta, o primeiro botão, o segundo, de repente, ou os dois, eu não coloco para que ela vá para o checkout. Eu coloco que no momento em que ela clica, ela seja direcionada para a oferta. A página rola e ela cai lá embaixo, na minha oferta, em si. Para que eu tenha certeza de que ela viu, antes de ir para o checkout. Beleza? Aqui, embaixo, tem lá o botão, quero fazer a minha primeira venda. O Ladeira é um cara que ele pega muito pelo aspecto emocional da coisa. Pega pelo benefício em si, que é o que se traduz muito na ideia de copy. Eu não fico falando das coisas em si, mas o que elas agregam para mim, pelo benefício que eu tenho através daquilo que eu estou consumindo. Sabe? Isso é um dos princípios básicos de copy e muita gente mete deslize pra caramba falando de aspectos técnicos e ficar falando só de produto. Produto tem momento para isso. Mas, na maioria das vezes, os pontos que a gente está comunicando interessa o que a pessoa está buscando através daquilo. E isso a gente vê já de cara, já nesse CTA, aqui embaixo no botão. Quero fazer uma primeira venda. Ele poderia ter colocado, eu quero um negócio digital lucrativo. Eu quero ter um negócio digital. Ele poderia ter botado no botão. Entre para o VTSD, que é o Venda Todo Santo Dia, que é esse produto dele. E é o cara que mais vende no perpétuo no Brasil. Então o cara entende o que ele está fazendo, sabe? Tanto o tamanho de VSL, tanto com disposição de página, tudo. Já deve ter feito teste, dá um pau. E aí, o que a pessoa quer? Qual que é o primeiro passo, o primeiro desejo que a pessoa tem ao abrir, ao construir um negócio digital? O que eu quero através disso? Primeiro, é o quê? Fazer a minha primeira venda, a única venda. Entende? Vem pro botão. Botão com viés emocional já, forte. Sabe? Remetendo ao desejo da pessoa real, do benefício de consumir aquele produto, aquele material que eu estou oferecendo para ela. Beleza? Continuando aqui. Aí, lógico, ele já dá uma leve empurradinha aqui, não existe começar. O Ladeira, ele é muito pró sutileza na comunicação, uma coisa que eu também sou bastante a favor. Se o produto é bom, se a oferta está bem embalada, se a gente está posicionado no mercado bom, que as pessoas têm realmente condição de adquirir aquele produto e tal, grosseiramente esses pontos, não tem por que a venda não sair. Está tudo bem amarrado, tudo norteado, tá entendendo? Então, não tem por que ficar forçando as pessoas. E é na sutileza que mora a eficiência. Muitas das vezes. A gente nem percebe quando vai ver a pessoa já nos cercou com a comunicação e já está nos guiando ao longo de um texto, ao longo de um vídeo, ao longo de uma página, com uma fluidez tremenda, sabe? Essa leveza, essa sutileza, ela é muito inteligente, sabe? Conduz com muita facilidade. Diferente de muita gente que preza por argumentos mais quadrados, mais, vamos dizer assim, mais robustos, mais fortes, sabe? Enfim. E aqui ele vai dando umas pinceladinhas leve, né? Não existe começar. Tá? A pessoa tem um desejo, ela já viu que é bom, não existe começar. Só uma pinceladinha leve, uma cutucadinha. Quero fazer minha primeira venda. Tá vendo? Tem todo um aspecto emocional, tô puxando a pessoa todo o tempo. Sabe? Tentando empurrar ela devagarinho, na manha, não tem porquê. Se eu forçar demais, eu já vou atrelar isso à percepção de valor do meu produto. Porque quando eu tenho muito desespero em vender, a percepção da pessoa é de que aquilo não é tão bom. Porque quando é bom, eu não preciso ficar forçando, sabe? Tu vai comprar um carro foda, tu vai comprar uma roupa foda, tu vai num negócio foda, aí consumir, o cara não vai ficar correndo atrás de ti dentro da loja, que nem um desesperado, compra, eu parcelo 500 vezes, eu te dou 25 cupom, tu vai lá e paga a primeira entrada só lá em 2030. Não, tá tranquilo, olha, se tu quiser, faz um test drive no carro, tu vai ver que é bom. E se tu tiver condições, não hesite em comprar. Vai ser uma baita de uma compra, sabe? Enfim, como eu disse, é na sutileza que a gente vai cercando a pessoa e vai conduzindo ela, sabe? Quando ela nem percebe, ela está sendo guiada ao longo de um texto, ao longo da comunicação em si, que é que a gente esteja produzindo. E aí, beleza. Eu tenho aqui acesso enquanto a assinatura estiver ativa. Lembrando que todos esses pontos que eu coloco na página são coisas que a pessoa busca, que a audiência vê real importância. Então, eu só mostro para ela que eu realmente entrego aquelas coisas. Claro, se eu realmente entregar, senão não é legal, entendeu?
Então, eu só vou mostrando isso para a pessoa, de repente, é interessante que eu tenha um suporte ao vivo aqui no Zoom, que eu consiga tirar dúvidas das suas pessoas ao vivo, que eu tenho alguém para dar suporte. Olha aqui, a gente tem um suporte no Zoom, tá bom? E aí, aqui, o que que eu tenho de benefício através do suporte? Mais uma vez, tocando nesse ponto do benefício, o que eu ganho através disso? Tire todas as suas dúvidas sobre tráfego, copy, anúncios, criação de produto e muito mais. E lembrando que aqui ele falou de criação de produto, e é uma coisa que eu vou dar uma pincelada. Todas essas coisas, suporte, garantia, acessos, tudo isso, eu exponho na página, mas isso precede a criação da página, precede a copy. Isso vem lá de trás quando eu estou concebendo, criando o meu produto. Eu já penso nessas coisas, beleza? Isso já está relacionado aos entregáveis, à minha oferta em si, tá bom? Criação de produto, público e oferta, os 3 pilares grosseiros. Aí o meu produto, como que eu vou conceber a minha entrega principal, o macro da minha entrega, e aí a oferta, como que eu embalo isso e o que realmente eu vou propor para a pessoa em troca do dinheiro dela. Fechou? Aí aqui eu tenho acesso enquanto a assinatura estiver ativa, você terá acesso ao curso do Método do Santo Dia com a assinatura ativa, beleza? Garantia de 15 dias, você poderá pedir seu reembolso em até 15 dias e ter todo o seu dinheiro de volta. Opa, pode ser uma coisa interessante para a pessoa. Garantia é uma das coisas que mais mexe com a gente. E é um dos principais fatores no âmbito da oferta em si que eu posso virar o jogo e fazer com que a pessoa compre. Se eu modelar, se eu mexer legal na minha oferta. Uma coisa é que eu nunca tive. Eu chego e te proponho um serviço, por melhor que seja. Mas tu nunca viu o meu serviço. Tu não viu meus resultados em si. Por mais que eu tenha uma prova social, que eu tenha uma coisa, mas beleza. Mas e se eu chegar para ti e mexer na garantia e falar assim, olha, eu faço os serviços e tu só me paga quando tu realmente tiver resultado. Eu te garanto isso. Só me paga daqui a 30 dias, quando eu te provar que eu vou fazer pelo menos 20 clientes quentes chegarem no teu WhatsApp, com alto potencial de tu fechar uma consulta, de tu vender tua mentoria, sei lá, sabe? Então, garantia é algo poderosíssimo e vale muito a pena centenários quando a gente está concebendo a oferta. Aí aqui ele coloca que tem garantia de 15 dias, normalmente para infoprodutos, no âmbito geral a gente vê 7 dias, se a pessoa já está ligada nisso, já fica um pouco mais tranquila, que pô, os caras estão dando uma garantia, um tempo a mais para eu pensar, eu posso entrar, posso vasculhar, sabe? E já vou ter meu dinheiro de volta, já fico tranquilo em relação a isso. Se eu não gostar do produto, beleza. E, além do mais, eu ainda tenho acesso a uma comunidade. E o que que eu ganho através de? Qual que é o benefício da comunidade? Maior comunidade de marketing no Brasil, onde você poderá navegar, tirar suas dúvidas e trocar experiências com alunos do Venda todo santo dia. Legal, importantíssimo. Eu tenho um atendimento no Zoom, um suporte, uma equipe provavelmente especializada, que vão tirar dúvidas sobre tráfego, sobre copy, anúncios, produto, muito mais. Os pilares principais do produto, que engloba tudo isso, né? Quando pensa no negócio digital, eu tenho que destrinchar produto, público e oferta. E ainda, além disso, fora os encontros, tenho ali um grupo. Aqui, de repente, poderia ser mais específico, mas eu tenho acesso à comunidade. Mas onde é que essa comunidade? É no WhatsApp, é no Discord, é sei lá onde, sabe? Mas eu tenho uma comunidade, que eu posso conversar com as pessoas, não sei qual é o horário, se funciona 24 horas por dia, mas eu tenho mais um espaço que eu posso estar conversando com as pessoas, tirando dúvidas. E o senso de comunidade, ele é fortíssimo. O ser humano é um ser sociável. Comunidade tem um preço, um valor percebido muito forte em concepção de produto, beleza? E ele aponta isso, as coisas que são primordialmente relevantes aí para a pessoa. Já logo embaixo do botãozinho. Você vai ter assinatura ativa, você tem um suporte no Zoom para tirar qualquer tipo de dúvida, você tem garantia de 15 dias para pensar se o produto é bom, se não é, se é para ti. E você tem um acesso à comunidade ainda, para estar batendo papo, para estar desenvolvendo networking, para estar aprendendo mais ainda, além dos instrutores, com pessoas que já atingiram o seu estado que você está buscando, sabe? Coisas desse tipo. E continuando aqui, abaixo, seguindo, tem aqui uma prova social, aqui embaixo, que é o quê? Eu tenho uma galera, um festival, um fluxo, que é um evento do Ladeira. Grande parte das pessoas que chegam aqui já tem conhecimento desse fluxo, ou até mesmo que não tenham, vão ver aqui o Cabeçudinho, aqui o Luciano Huck aqui no meio, beleza? E vão perceber que
Ele tá no centro, ele tá com o microfone, provavelmente ele que é o dono da parada, o evento é dele, tá na página dele, e tem uma caralhada de gente aqui que tá testando a veracidade. Se aquelas pessoas, a veracidade, a eficiência, a eficácia das coisas que ele propõe. Porque se não fosse realmente valioso o que ele propõe, se não entregasse resultado, certamente essas pessoas todas não estariam aqui. Então isso é uma prova social embutida. Por mais que eu não tenha um monte de resultado apontando aqui os depoimentos das pessoas falando, barará, mas isso atesta a minha capacidade de solucionar problemas. Equivale a uma prova social. Beleza? E aqui em cima ele ainda complementa essa ideia. Incontestável, um método que mais gera resultados no Brasil. Fechou? E aqui embaixo ele atesta isso, complementa essa ideia de cima com a imagem das pessoas, reforçando isso aqui que ele falou. Beleza? Sempre lembrando que é bom o visual falar com o que está escrito. Seja no anúncio, seja numa página, sabe? As coisas se complementam. A comunicação visual e a escrita, elas se complementam. Elas não competem. Fechou? Quando eu bati o print dessa página, aqui eu cortei a cabecinha da rapaziada, a galera ficou, nossa, miragem, aqui ficou a testinha deslocada, foi um pouquinho pro lado, eu e aqui, mais prova social. Grandes players no mercado que confiam no VTSD, abordam pessoas de renome. João Pedro, aqui o CEO, o dono da Hotmart, Samirage, fulana de tal, aqui, pau, papa e não sei o que e tal, beleza, várias pessoas relevantes que atestam a veracidade dos conhecimentos, ladeira da capacidade de solucionar esse problema que eles propõem lá em cima e te ensinar a ter um negócio digital. Fechou? Depois de ter visto isso, propus mais um pouquinho, te mostrei que tem pessoas que realmente atestam a veracidade, minha capacidade de solucionar esse problema que eu estou te falando para você resolver. Te mostrei que tem mais pessoas e pessoas grandes de nome aqui. Então eu te convido novamente a chegar na minha página, beleza? Te desafio a chegar no final. A pessoa, no geral, gosta muito de desafios. E aí ele deu essa cutucadinha em relação a te desafio a chegar no final. Ver mais de 165 depoimentos. E aqui, embaixo ele coloca depoimento a rodo. Eu não cheguei a clicar nesse botão, mas de repente, ou vai levar para o checkout, ou vai levar para uma página com espaço, sei lá, que tem mais de 165 depoimentos. Depoimento a rodo. Prova social é uma coisa que vende muito. Quando a gente vai procurando um barbeiro para cortar cabelo, não conheço ninguém, tal. Se um amigo meu chegar e falar, o cara lá corta demais, é muito estranho, vai nele. Provavelmente eu vá, porque a palavra de alguém que eu conheço, normalmente, se ele está indicando alguém, essa indicação, ela já está ancorada na confiança que eu tenho de uma pessoa, sabe? Eu já tenho um respaldo de confiança. Tá entendendo? Mais ou menos onde eu quero chegar? Respinga. Se uma pessoa está testando o que é bom, é provável que seja. Se ela ainda não é confiança, sabe? Se eu conheço ela. E aqui tem N pessoas, além desses nomes aqui dos players, além dessa foto aqui do lado do fluxo que tem uma penca de gente, eu tenho aqui mais depoimentos e depoimentos desses resultados. E se parar para pensar nos resultados, aqui eu tenho várias situações em que a pessoa, isso aqui é pensado, provavelmente, eu não fico só jogando prova social de gente falando eu fiz tanto, eu fiz tanto, eu fiz tanto, mas fortemente também com viés emocional, de pessoas contando casos de que eu nunca acreditei que eu conseguiria ter um negócio digital, eu migrei da minha profissão para tentar vir para o digital, já consegui fazer a primeira venda em tantos dias, eu já faturei tanto mesmo sem ter tido nenhum conhecimento prévio, só concurso. Provas sociais, depoimentos, no geral, são selecionados e direcionados para a audiência, pensando no que eu gostaria que a pessoa do outro lado visse, sabe? A todo momento isso. Quando tu comenta alguma story de alguém, quando tu fala com alguém, que a pessoa compartilha aquele teu comentário, aquela tua interação com ela, ou a tua marcação que tu fez de uma foto, fala alguma coisa que a audiência dela gostaria de ver. Aí ela vai te dar holofote, vai te dar pau, vamos dizer assim. E o mesmo acontece aqui numa prova social, no depoimento da galera. Fechou? Prova social e depoimento é diferente, por causa que o depoimento é a pessoa contando a experiência dela, o resultado alcançado, aonde que ela chegou, através de determinada coisa, e uma prova social são dados que remetem à eficácia daquilo, no âmbito geral. Uma prova social, tantas pessoas já não sei o que validaram isso aqui. Um depoimento, eu
fulana de tal conseguir, através disso, daquilo, atingir tal objetivo, entendeu? É diferente. Depoimento é uma pessoa discorrendo através da experiência dela. Uma prova social está mais atrelada a dados daquilo dali, tá bom? Beleza, e continuando. Aqui deu uma leve picotada. Isso aqui deveria ser um pouquinho mais para baixo, mas continuamos, não tem problema nenhum. E aqui nesses depoimentos também, é normal ver que o Ladeira aqui não fez, mas eu já tinha visto em outras páginas dele que ele circula justamente o ponto que gostaria de chamar a atenção, dar uma puxada nos olhos da pessoa. Até porque tu para pra olhar, é um monte de informação, um monte de texto, pode ser que não lê tudo, provavelmente. Isso já direciona, já deixa um círculozinho na volta da mensagem, o olho já puxa para lá, beleza? Já escaneia aquela mensagem. Lembrando que muita gente só escaneia a nossa comunicação. Numa página, no anúncio, então quando puder contrastar justamente o ponto-chave que eu gostaria que a pessoa olhasse, é muito bem-vindo. Seja numa página, num anúncio, no e-mail, tá bom? E isso que acontece quando dou uma circulada nisso. Eu duvido você ver essas histórias e não querer a mesma coisa para a sua vida. Tá entendendo? Quando eu estou comunicando com o público, eu penso fortemente, grosseiramente em dores e desejos daquelas pessoas. E eu estou mostrando para ela que eu tenho capacidade de resolver essas coisas e fazer com que ela alcance aquilo que ela deseja. E aqui simplesmente eu falo só para a pessoa. Eu duvido você ver essas histórias e não querer a mesma coisa para a sua vida. Por que eu falo isso? Porque provavelmente esses casos aqui são semelhantes às demais pessoas que querem construir um negócio digital. E vai dar match o desejo, sabe? Eu duvido você, eu te desafio. E uma das coisas, mais uma vez, que mais engajam, que geram um engajamento muito forte, é desafio, sabe? Cara, eu duvido que tu faça aquilo, eu duvido que tu não sei o quê, eu duvido não sei o quê. Pessoas se engajam muito em desafios, sabe? Então, fica isso, é dar uma cutucada justamente nisso, de desafiar a pessoa. E certamente vai lá correr o olho para ver se tu não quer realmente a mesma coisa do que ela. E aqui tu vai olhar, faturou mais de 1 milhão sem precisar aparecer, faturou tanto vendendo slides para nutricionistas, faturou 1 milhão em menos de um ano, sabe? Quem que não quer isso? Quais as pessoas que estão criando um negócio digital que não querem isso? No âmbito geral, sabe? Fazer a primeira venda e depois da primeira venda, segunda, décima, centésima e alcançar, atingir esses resultados. E aqui ele dá uma recortada em pontos que são importantes da pessoa, ele pega esse vídeo, e aqui tu vê que ele tem dois formatos, ele tem tanto texto quanto vídeo. Tem gente que gosta muito mais de vídeo em si, então ele já fez essa quebra, já botou os dois formatos, e aqui ele fragmentou justamente algum pedaço do vídeo, que serve já como um gancho para que a pessoa veja isso aqui, sabe? Já gera uma curiosidade ali, já embute essa curiosidade na pessoa, e um gancho no sentido de que eu puxo uma informação que vai instigar a pessoa a continuar, a buscar mais sobre aquilo. E o buscar mais sobre aquilo justamente está onde? Dentro do vídeo. Tá bom? E aqui, ó, por exemplo, lendo só esse fato aqui, morava tio avô na casa da avó, animava festas infantis para receber 210 pila por mês. Em menos de um ano, ele faturou mais de R$ 500 mil. Sua história que envolve muitas dificuldades, incertezas e barará. E nesse viés de história, normalmente a gente divide. As pessoas elas dão muita olhada só para a parte cênica da história. Uma história, quando a gente está contando, ela se divide em dois pedaços principais. É a parte cênica, que remete ao externo, ao ambiente. Por exemplo, eu estou aqui, tem uma luz na minha cara, estou sentado numa cadeira, atrás de mim tem uma porta, na minha frente está o computador, minha janela está fechada, tem mato, eu estou aqui suado, eu estou com uma camiseta laranja, preta, azul, eu estou sequinho, meu cabelo está todo, sabe? O externo. E tem a parte semântica, que muita gente chama emocional, tem vários nomes, que é justamente olhar para si e compartilhar essas experiências que eu estou tendo, no viés emotivo da coisa, sentimental, que eu estou sentindo. Muita gente só atribui atenção à parte externa, sendo que o que nos conecta de verdade é o interior. Porque tu pode não saber como que é essa parede da minha casa, tu pode não saber o que tem do outro lado da janela, por mais que eu narre e tente te falar de detalhes, tu pode não enxergar. Mas se eu falar como que eu estou me sentindo diante de determinada situação, é provável que eu consiga fazer que tu se identifique bem mais, muito mais. Porque, justamente, as emoções que eu tenho, você tem também, em maior ou menor grau, sabe? Mas tem.
Enfim, só deixa vou no meio do vídeo aqui só arrumar um negocinho, justamente aqui, deu, acabou. Continuando, ele toca justamente nesses viés emocionais. E logo aqui embaixo, ele dá mais uma cutucada nesse sentido. Imagina quantos eles perderiam se não tivesse clicado no botão abaixo. Entendeu? Já tô dando sempre uma cutucada de mostrar o que eles atingiram e imagina que eles não perderiam, justamente isso que tá aqui em cima. Fechou? Entrar no Verão Todo Santo Dia ou tirar dúvidas no WhatsApp. Muitas vezes a pessoa já chegou até aqui, tirou todas as dúvidas lá de cima, estava com uma pulguinha atrás da orelha, será que é bom mesmo? Será que o cara não vende, não vende? Já tirei uma penca de dúvidas ali na BCL. E aí, eu olho um monte de depoimento, tá, realmente o cara é quente, vamos dizer assim, tem gente aí que atesta a veracidade do cara, o produto vale a pena, deve ser bom, um monte de gente ativa o resultado. Beleza, mas eu tô com uma duvidazinha só a mais. Tem uma objeçãozinha aqui que não me faz comprar e tal. Então fala com o suporte. Conversa com o suporte. Normalmente em páginas se coloca uma tampa suporte, mas coloca ali para metade, mais para o final, quando a pessoa já consumiu a maior parte das informações, ou as informações que eu vejo como essenciais para que a pessoa tome a decisão de compra. E aí eu coloco um botãozinho de suporte, justamente para acelerar esse processo. Vai ali, fala com alguém, já tira a tua dúvida, a tua objeção, que às vezes pode nem estar na página, e beleza, quero comprar, não quero comprar, já agiliza esse processo. E aí eu coloco as duas opções, ou entre no que fala no suporte, ou entre já diretamente no Venda Todo Santo Dia. Vamos pro checkout, ou de repente vai para oferta nesse botão. Não consigo te dizer isso porque isso aqui é um print. Então eu não sei se vai pro checkout, onde é que vai. E tem-se muito a relação com o suporte o problema do suporte não responder. Ou demorar uma vida para responder, sabe? E isso é uma das coisas que mais afetam a compra das pessoas em relação ao comercial, ao contato com o time de vendas, sabe? Se a pessoa não responder ele nos primeiros 5 ou 10 minutos, isso esteja compromete absurdamente a compra. A pessoa ela já esfria, ela já perde a empolgação na compra e tal, e acaba deixando de lado. Vários dados provam isso. E aqui ele coloca embaixo essa informação, justamente para tranquilizar a pessoa de que normalmente respondemos em menos de 2 minutos. Tu não vai ficar esperando. O suporte ele é realmente atencioso. Ele vai resolver o que você está buscando. Não demora em 2 minutinhos, beleza? Já deixa essa ideia estampada para a pessoa. E ver como é sutil. Parece uma informaçãozinha boba, um negocinho desse tamanho, mas que pode fazer uma diferença absurda na percepção de valor da pessoa. Não só o produto é bom, como a gente tem um suporte especializado que vai tirar suas dúvidas em menos de 2 minutinhos e tal. Isso vai construindo um valor ao longo da comunicação para a pessoa. E depois, ele mostra aqui um plano detalhado para você tirar sua ideia do papel e fazer sua primeira venda. Mais uma vez, batendo no benefício do curso. O que a pessoa quer? O primeiro passinho só dela é o quê? A primeira venda, a primeira conquista, sabe? Se eu falar para ela, construir um negócio de R$ 1 milhão ao mês, é um passo muito grande. Se eu fragmentar isso, é mais palpável, mais tangível para a pessoa. É mais fácil dela visualizar isso e a percepção de que é mais fácil de atingir é muito maior. E de fato é muito maior. É muito mais simples tu fazer uma venda do que fazer 1 milhão por mês. Se eu falasse que você pode criar um negócio digital e faturar 1 milhão por mês, se eu fosse abrindo isso, de repente não engajaria tanto. Porque a pessoa sabe que é um caminho grande, requer um esforço muito grande. E aqui eu tô tocando justamente num ponto que a pessoa não vai precisar. Eita, nós aqui que desmembrou todo o negócio aqui. Que a pessoa, em tese, grosseiramente, fica embutida essa ideia, de que a pessoa não vai precisar de tanto esforço, é só a primeira vendinha dela, sabe? E aqui, ó, sair do zero e começar o negócio lucrativo na internet. Essa é a base da metodologia, parará, crescimento sucesso, o CE, que é uma caminhada longa e complexa e passos simples e possíveis, eu nem tirei do isso, mas é basicamente isso que está escrito aqui, tá bom? Justamente essa ideia de fragmentar o macro e focar no micro para a pessoa. Tem esse macro que eu sei que tu quer construir um negócio robusto, barará, mas calma, vamos dar o primeiro passo. É mais fácil te levar, te guiar para um primeiro passo do que já, sabe? Quer correr 50 quilômetros comigo amanhã? Cara, é difícil. Mas, pô, vamos correr 50 km daqui a um ano. Amanhã vamos tentar correr, caminhar umzinho. É mais provável que a pessoa aceite. Tá entendendo? É nesse lado. E, comum de páginas de venda, é a pessoa mostrar o conteúdo do curso.
abrir o material, dizer o que tem de aulas lá dentro, o que a pessoa vai aprender. Não necessariamente eu preciso mostrar o título de cada aula e falar o que tem em cada aula. Eu posso substituir, vamos dizer, por fases, por módulos, como a Ladeira fez aqui. Fase 1, fase 2, fase 3. Aí tá aqui, ó, fase 1, ideia de produto, pesquisa de mercado, tempo estimado para a conclusão, e ele já bota toda a estimativa de tempo para a pessoa realizar isso. O que é muito interessante, porque a pessoa já tem um norte, ela já tem uma clareza do tempo que ela vai demandar para conseguir realizar essas coisas. Toda a trajetória dela já está desenhada. Tempo aproximado para a conclusão, tal, 14 dias, primeira venda, tempo para a conclusão, 21 dias. Estruturar funil de margem, faturamento médio de tanto, 35 a 60 dias, ela já tem além do passo a passo de como que vai ser a caminhada dela dentro do produto, ela já tem o tempo estimado para ela alcançar determinado resultado. Estruturar faturamento tal, de alta margem, faturamento médio de tanto. Esse é o resultado, é o benefício disso aqui. Estruturar funil de escala, faturamento médio de 100k por mês. Tal, esse já é o benefício disso aqui. E o benefício daquilo ali. E uma das coisas que se prega em copy é justamente o QDT, que muita gente fala, que é o quê? Quadro mental do prazer. Opa, QD, QMP, quadro mental do prazer. Que é justamente eu pintar o cenário ideal, o cenário que a pessoa deseja na cabeça dela, sabe? Quantas pessoas que constroem produto digital não desejam criar o seu produto, realizar a sua primeira venda, faturar 10 mil por mês, depois faturar 100, eu já estou construindo esse cenário, já está claro na cabeça da pessoa, ao longo da trajetória no produto, você vai ter uma ideia de produto, pesquisar mercado, depois você vai criar o seu produto, olha como eu estou pintando isso já na imaginação da pessoa, sabe? Aguçando esse lado imaginário, que é tão importante quanto o lado, vamos dizer assim, real, físico das coisas. A maior parte que a gente tem de visualização das coisas é na nossa imaginação, justamente. O copy tem muito desse lance. A gente está aguçando, atiçando a pessoa a todo momento através do imaginário, né? Tanto os nossos prazeres quanto os nossos medos e as nossas crises, vamos dizer assim, acontecem mais na nossa mente do que na realidade, né? Maquiavel. E vamos embora, continuando aqui, até falando de literatura. E é basicamente isso. Desmembrou, não falou das aulas que você vai ver nas aulas, mas falou do benefício da aula, que você consegue alcançar com a aula. E fez um mapa com o tempo, que é muito interessante para a pessoa já ter clareza da jornada, quanto tempo ela vai atingir determinados objetivos. Aqui ele bota uma frase que é corriqueira dele, coisas boas acontecem no caminho, de quem está no caminho. E aqui, naturalmente, ele fez o quê? Fez um caminho, sabe? Uma coisa já está conversando com a outra. Se você estiver no caminho, coisas boas vão acontecer contigo. Entre no caminho. Entre para o ganho todo santo dia. Tá entendendo como o negócio é sutil, mas é inteligente, é bem pensado? A parada? As coisas se conectam. Mais uma vez, suporte. Normalmente demoramos menos de 2 minutos. E aqui, ele categoriza as pessoas. E já, possivelmente, ele mapeia pontos de desejo da pessoa. Coisas que ela gostaria de resolver. E ela já traz esses dois cenários de pessoas que vão chegar nessa página. Que, grosseiramente, são dois. Você já está no mercado digital, aqui, ou você está começando do zero. São esses tipos de pessoas que ele vai abraçar. E aqui, ele dá uma pincelada. Se você está no digital, vai descobrir porque o seu negócio ainda não está no patamar que você gostaria. Ele vai ter acesso à estratégia do cara que, historicamente, mais faturou no perpétuo no Brasil. Ele sabe que o mercado está no VSD, inclusive caras grandes, como barará, barará, barará. E aí, ele vai pincelando justamente argumentos para que a pessoa que está no zero entre para o ganho todo santo dia. E vai atestando mais prova social, vai pegando nomes das pessoas que ele mostrou lá em cima das cabecinhas, do Érico Rocha, do Wendel, da Natália Arcuri, disso, aquilo. Olha, se você já está no mercado digital, quais são as dores dessas pessoas, tanto de quem está no zero, quem está no mercado digital, ele bate em cima dessas dores, dos desejos das pessoas. Se você já tem um produto digital, vai organizar a casa e encontrar as pontas soltas. Se a pessoa está procurando um curso de venda de produto digital e ela já está no digital, provavelmente ela não está vendendo quanto ela gostaria, ou não está vendendo nada. Então, justamente, o cara vai lá e fala, se você já tem produto digital, vai organizar a casa e encontrar as pontas soltas,
vai aprender a identificar em qual momento você está em seguida traçar um plano para atingir o próximo nível de escala, faturamento e lucratividade. Ou seja, vai transformar o seu produtinho em um produto ultra interessante, que vende muito, que vende todo santo dia, sabe? Tá tudo amarrado com os desejos que a pessoa tem, beleza? Mais uma vez, aí aqui pode ser, com base em pesquisa do público dele e tal, que ele atestou, que o Zoom é um ponto importantíssimo de busca. Pode pegar por formulário, por pesquisa que ele faz no Instagram com a própria audiência, e viu que o Zoom tem um valor absurdo para essa audiência, para as pessoas que buscam construir um negócio digital. Então ele foi lá e deu mais uma abrida num dos pontos da oferta, no Zoom. Ele jogou mais um holofote em cima do Zoom, que é um ponto importantíssimo. Deixa eu valorizar aqui um pouco mais a minha oferta. Eu abro o entregável, eu mostro para a pessoa o que ela vai conseguir através daquilo, sabe? E não só digo o que tem. É uma das maneiras de trazer mais valor aí, percepção de valor. E aqui eu explico para ela, eu sou um especialista, suporte como você nunca viu em nenhum curso. E como você nunca viu, algo totalmente diferente, algo inédito, sabe? Algo exclusivo, as pessoas gostam muito disso, sabe? Gostam demais. Percebem um valor absurdo em coisas que são exclusivas, coisas que são únicas, praticamente, sabe? Quase ninguém tem acesso. Coisas novas, a tal da diversidade, está muito relacionado às nossas necessidades humanas. Todas as pessoas, elas têm isso, algumas mais, outras menos. Que nem segurança, conexão, sabe? E aqui ele explica um pouco desse entregável. 2 vezes por mês, os alunos do VTSD têm aulas sobre diversos assuntos do digital para tirar dúvidas, analisar erros, acertos e criar anúncios. Praticamente uma versão de ideias em cada encontro. O maior, o melhor suporte do Brasil. Beleza, aí botou a carinha aqui da rapaziada lá, felizona, dentro lá do Zoom, que o Luciano Huck, mais uma vez, dando ladeira. Fechou? E aqui dá mais uma cutucada na pessoa. Tá na dúvida? Já viu tudo isso? Até quando você vai adiar tirar o seu projeto do papel? Sabe? O pessoal tá só postergando, vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou. Entra logo de uma vez. Tira suas dúvidas, sabe? Eu já atestei pra pessoa um absurdo ali em cima. Tá faltando pouquinhos empurrões para que ela vá pro checkout e ela cai no suporte. Então eu vou dando dessas leves pinceladas, essas leves cutucadas. Eu vou valorizando, vou abrindo mais a minha oferta e vou dando umas empurradinhas nela. Sabe? Assim que funciona. E aqui, o que? Mais prova social no seu ladeira. Mais autoridade, na verdade, a respeito do nome. Dando ladeira na mídia. Os sócios. Quem que não conhece os sócios? Pouca gente não conhece, sabe? Aí aqui eu tenho SOS Empreendedores, não sei o que. O cara tá lá na televisãozinha lá, o bicho velho. Lá meteu até um blazerzão. Gramado Summit, ó, ladeirinha aqui, fone de ouvido. No podcast, trocando ideia aqui com a Malu, com o Bruno Perini, nos sócios, sabe? A esposa aqui do Sobral, que agora eu esqueci o nome, da senhorita, lá no palco da Hotmart, sabe? E aqui, então, é basicamente isso. Tô trazendo mais autoridade ainda pra pessoa. Autoridade, lembra, venda, relacionamento, confiança. Eu tenho que atestar pra pessoa que eu tenho capacidade de solucionar o problema dela e mostrar que eu tenho relevância num contexto geral. E tudo isso conversa para a ideia de que eu consigo resolver o problema que eu estou propondo. Beleza? Quem é o Mister Leandro Ladeira? Caso você não conheça, pode ter sido o primeiro contato, a pessoa está caindo na página sem nunca ter visto essa bela faceta aqui desse menino. E aí eu preciso saber. Venho aqui, sou o criador do método tal, Leandro, das maiores mentes do mercado digital brasileiro. Fui conhecido por seu projeto de sociedade com Kátia Damasceno, que se tornou influenciador vendido no mundo, mais de 8 milhões de seguidores, é que o cara bota uma prova social incontestável. Porra, o cara, por mais que você não conheça, mas você nem sabe quem é a Kátia Damasceno, mas, pô, se tornou um dos influenciadores mais vendidos no mundo. Mais de 8 milhões de seguidores no Instagram, 10 milhões de inscritos no YouTube, 220 mil vendas, 170 milhões faturados. Porra, será que o cara consegue resolver isso? Será que o cara manja? Tá entendendo? Anos mais tarde começou a assinar a sua estratégia, BCD, barará, barará. Tudo prova, prova, prova de que eu consigo resolver o teu problema. Ali no final de tudo isso, eu já me apresentei tal. E normalmente você tem essa cronologia. A pessoa ela vai lá, ela bota a headline, ela bota o vídeo de vendas, ela conversa um pouquinho, ela traz uma possibilidade de suporte, ela mostra os depoimentos. Mostrei depoimento, eu abro um pouquinho mais a minha oferta.
ali entregava, que nem ele mostrou do Zoom e tal. Eu abro, destrincho os módulos do curso, as fases do curso que a pessoa vai conseguir através de cada post daquele. E aí, depois, eu discorro mais um pouco sobre minha autoridade. E por último, eu me apresento. Normalmente isso aqui sempre fica no final, praticamente sempre. Como eu disse lá no início do vídeo, pode abrir várias páginas, ver que a disposição desses elementos muitas vezes são diferentes. Uma coisa está aqui, outra coisa está aqui, é diferente a disposição dentro da página, como também outros elementos que aqui não tem, que outras páginas podem ter. Às vezes tu pode entrar e, sei lá em cima o cara resolveu botar um storytelling, botar um fragmento de storytelling, contar um pouco da história dele, da vida dele, algum contexto, algum cenário que tu vai se identificar, porque tá nesse momento também, e eu te provo que eu já passei por isso, eu te conto que eu já passei por isso, e eu já atingi tal coisa, tal objetivo, que é o mesmo objetivo que você quer. E eu atingi isso como? Através desse produto que eu estou querendo te vender, saca? E aqui embaixo, para a última coisa da página, se ficou alguma dúvida, você pode tirar justamente essa dúvida aqui com o FAQ, tá bom? E isso aqui não vai mais abaixo. Ficou travadinho aqui, mas tem mais algumas outras perguntinhas aqui. Funciona para quem não tem produto digital? Funciona para quem faz lançamento? E eu pego as dúvidas da audiência, as principais que ela tem, e vou tirando aqui embaixo, vou mapeando. Porque às vezes a pessoa ela tem uma duvidazinha ou outra, e essa dúvida ela é uma objeção, justamente para a pessoa não comprar. E aqui eu já vou cortando tudo isso. Muitas vezes a pessoa, eu já vi página que colocou botão depois do FAQ, que colocou um botão aqui depois da apresentação, um pouquinho antes da apresentação, sabe? Como eu disse, todos esses elementos eles são testes ao longo da página, sabe? Varia de produto para produto, de público para público. Às vezes pode funcionar mais para um, funciona menos para outro. Ou às vezes é uma página mais longa, uma página mais curta, uma VSL mais longa, uma VSL mais curta. A questão é ter ciência de que tu precisa mostrar o caminho para a pessoa de forma clara. Toda a comunicação ela precisa estar alinhada, sabe? E tu precisa de tempo e espaço que seja o suficiente para te mostrar de forma realmente clara e convincente para a pessoa que tu é capaz de fazer com que ela alcance aquilo que ela está desejando. Tá entendendo? E isso não tem como colocar numa fórmula de tempo. Às vezes pode ser um assunto muito mais simples que eu posso fazer uma VSL de 10 minutos. Às vezes eu preciso ter mais tato, mais tino para falar com a pessoa, eu preciso dar mais profundidade para aquele assunto. Aí eu vou fazer uma parada mais robusta, vou fazer uma VSL de meia hora, de 40 minutos, é que nem um vídeo no YouTube. Às vezes eu preciso falar sobre determinado assunto, 5 minutos eu já mato, às vezes não precisa nem de 5 minutos, às vezes 10 minutos, às vezes é 20 minutos, às vezes faz meia hora. Que nesse vídeo, esse vídeo já tá em quase uma hora, sabe? Para explicar todos esses elementos, falar, eu preciso de tempo, eu preciso explicar, enfim, mostrar as nuances, explicar por que disso, explicar por que daquilo, e ir mostrando e puxando ao longo do caminho. E deu quase 50 minutos. Se eu fizesse em 10 minutos, poderia até falar de repente, mas não daria tanta profundidade, não solucionaria as dúvidas que tu tem a respeito, que eu espero ter tirado ao longo desse vídeo, entendeu? Então, tudo varia. Mas o que não varia é o fato de que, através de toda a comunicação, seja no e-mail, numa página de vendas, no VSL, seja lá onde for, tu precisa, a quantidade de argumentos que tu precisa colocar lá é o suficiente para que tu consiga atestar para a pessoa que tu tem capacidade de solucionar o que está se propondo, entendeu? Para tirar todas as dúvidas dela, esclarecer tudo a respeito do produto, a respeito da tua metodologia, conversar, comunicar com ela com clareza as coisas que tu está propondo. É esse, vamos dizer assim, a fórmula de tamanho aí que tu precisa ter na cabeça quando tu vai comunicar alguma coisa. E não pensar que eu preciso ter 2 dobras, eu preciso ter uma dobra, eu preciso ter tanto, sabe? Preciso ter 1000 caracteres, entende? Eu preciso comunicar com clareza pro outro lado, independente de quanto tempo eu estou. Se parar para olhar outra só falando de página de vendas, tu vai ver que tem página de venda que é gigantesca. Tu vai ver que tem página de venda que é curtinha. Tu vai ver que tem página, tem anúncio de tudo que é tamanho, de tudo que é formato, sabe? Tanto em design quanto em texto. Então, tudo varia. Tudo é teste, mas um ponto que não muda é justamente transmitir as ideias com clareza e falar o tempo necessário, claro, sem ser prolixo, sem ficar enchendo linguiça, sem ficar enchendo o saco da pessoa que está do outro lado, mas transmitir as ideias necessárias para que ela tome aquela atitude. Fechou? Acredito que seja isso. Vamos até puxar um pouquinho para cima. Vou deixar. Vamos parar aqui no favor, tá? Aqui preciso da página de tirar, mas vou deixar acabar o vídeo por aqui no início. Tá bom? Espero que tenha clareado bastante coisa a respeito de página de venda.
depois dessa análise. E se tu gostou desse conteúdo, comenta aqui embaixo, traga mais sugestões de outros conteúdos que você gostaria de ver por aqui. Se inscreve no canal, compartilha com o pai, com o amigo, com o periquito, quem você acredita que seja útil. Curte aí. E é isso. Fique aí por dentro de mais e melhores vídeos, cada vez mais. Valeu? Tchau, tchau.